Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui falo do Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo questão referente ao exame de admissão de Química UM 2022. Subscreve-se ao canal, partilhe, deixe ficar seu like e assista ao vídeo até o final. Importa-me salientar que em Moçambique fui primeiro com vídeos de YouTube resolvendo exames de admissão de Química no país e exames de admissão de Química UM. Para si que duvida, recomendo que pesquise pelo mecanismo de busca ao YouTube, atendendo à comparação das datas de publicação dos primeiros vídeos necessariamente. Bom, vamos ao essencial sob forma a selecionar a questão para o vídeo. Ajustando a imagem necessariamente. Bom, tem esse exame de admissão de Química 2 UM 2022. Bom, indo para a questão 20, dadas as seguintes equações de reações. São reações redox ou em conformidade com as alternativas do problema? Bom, antes de prosseguir, importa-me recordar e convidar a si que está vendo o vídeo, necessariamente antes que se esqueça com que subscreve-se ao canal, deixe ficar seu like e partilha. E recomendo com que revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema sob forma a solucionar a questão a que pretende saber quais das reações corresponde à reação de oxidação-redução, ou seja, a reação redox. Salientar as reações de oxidação ou redução. Reações redox são reações nas quais ocorre transferência de eletrões, ganho ou perda de eletrões no processo químico necessariamente, sendo ganho de eletrões quando a espécie necessariamente porta-se como semi-equação de redução. Então há ganho de eletrões e perda de NOx, e ao passo que a semi-equação de oxidação há perda de eletrões e ganho de NOx necessariamente. E, inclusive, tende-se nesse caso agentes oxidante e agentes redutor. Sendo agente oxidante é a espécie que faz com que a outra espécie se oxide, e agente redutor é inclusive a espécie que faz com que a outra espécie se reduza necessariamente. Bom, neste caso tem-se carbonato de cálcio decompondo-se em óxido de cálcio e dióxido de carbono necessariamente. Bom, número de oxidação de cálcio na espécie, nesse caso 2 mais, número de oxidação de cálcio, nesse caso 2 mais, nesse caso carbonato, radical ácido, nesse caso anião carbonato, número de oxidação 2 menos. Posto inclusive nesse sentido. Então, produzindo, cálcio 2 mais, inclusive, oxigênio 2 menos. Cálcio 2 mais, oxigênio 2 menos. Então, não ocorreu nenhuma transferência de eletrões, nenhum ganho nem perda de eletrões. Portanto, não ocorre a oxidação de redução, necessariamente. Bom, tem-se vários 2 mais, aquoso mais anião carbonato aquoso, que é produzindo carbonato de bário necessariamente, ou triosso carbonato 4 de bário, nomenclatura moderna. Neste caso, o número de oxidação de cálcio, inclusive cálcio, será 2 mais. Número de oxidação de radical ácido será 2 menos. Nesse sentido. Inclusive para carbono será 4 mais. E nesse caso, inclusive, carbono 4 mais. E se for verificar, parece que tenha dificuldades em determinar o número de oxidação. Nesse caso, para o anião, não. Neste caso, o número de oxidação, este é o mesmo que eu especificar nessa vertente. Então, o número de oxidação de carbono, neste caso, podendo determinar como incógnita, número de oxidação de oxigênio 2 menos, por este caso. Então, terei necessariamente número de oxidação de carbono, que é o que eu pretendo obter. Então,
vejo o número de átomos de carbono. Então, nesse caso, terei X mais 3 vezes menos 2, então igual a menos 2, que é o número total de carga. Então X será igual a menos 2 mais 6, igual a 4 mais, que é o número de oxidação do carbono, neste caso. Então 4 mais, 2 menos para o oxigênio. Bom, neste caso, inclusive, não ocorre a reação de oxidação, a redução. Então, para outra espécie, tem-se carbonato de sódio, ácido clorídrico, produzindo cloreto de sódio e água, inclusive dióxido de carbono. Então, neste caso, número de oxidação de sódio, mais. Então, reparando, nesse caso também é um mais. Cloro, um menos. Nesse caso, cloro, um menos. Não ocorreu nenhuma transferência. Hidrogênio, mais. Nesse caso, hidrogênio, mais. Oxigênio, 2 menos. Oxigênio, 2 menos. Carbono, inclusive oxigênio, nesse caso, 2 menos. Carbono, 4 mais. Carbono, 4 mais. Então, não ocorreu nenhuma transferência de eletrões, inclusive, para esse processo. Então, para outra espécie, tem-se ácido nítrico, sulfeto de hidrogênio, produzindo, nesse caso, monóxido de nitrogênio, enxofre e água. Bom, número de oxidação do átomo central no ácido nítrico ou triosonitrato, 5D hidrogênio. Então, nesse caso, 5 mais. Então, nesse caso, 2 mais. Logo, ocorreu uma transferência, diferença, inclusive. Bom, terei, nesse caso, 5 mais a 2 mais, ocorre a redução. Semi-equação de redução. Necessariamente. Bom, consequentemente, terei agente oxidante, ácido nítrico ou triosonitrato 5D hidrogênio, na nomenclatura moderna. Reparando para enxofre, nesse caso elementar, 0, número de oxidação 0, inclusive nesse caso será 2 menos. 2 menos, nesse caso, sendo 2 menos, então significa para enxofre, nesse caso, número de oxidação de 2 menos a 0 ocorre a oxidação, pois menos 2 a 0 há um aumento. Então, oxidação. Então, possibilitando a semi-equação de oxidação e, consequentemente, terei agente redutor, sulfeto de hidrogênio. Então, neste caso, ocorre transferência ou ganho de eletrões. Neste caso, o sulfeto de hidrogênio é a espécie que faz com que o ácido nítrico se reduza, aumentando o número de eletrões e perdendo NOx. E neste caso, ácido nítrico é a espécie que faz com que o sulfeto de hidrogênio se oxide, necessariamente, perdendo eletrões e ganhando NOx. Como consegue significar entre 2 menos e 0. Bom, indo às alternativas do problema, a linha A e, ou seja, 1 e 2, não, essas todas são, não são oxidação e redução, apenas 4. Então, a alternativa correta, a linha B. B, opção correta.
Bom, deixando de ficar a ilustração para si, que se calhar tenha ficado para trás, porém, antes do término, importa-me recordar e convidar a si que está vendo o vídeo, antes que se esqueça, com que subscreve-se ao canal, deixe ficar seu like, partilhe e recomendo com que revisite playlists dos vídeos do canal, necessariamente. É tudo, forte abraço, até o próximo vídeo.